E para abrir esta série especial, vamos conversar com um pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, que foi deputado federal pelo Ceará, ministro da Integração Nacional do Brasil no governo Lula, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, governador do estado do Ceará, prefeito de Fortaleza, deputado estadual, advogado e professor universitário. Nascido no Vale do Paraíba, mais precisamente em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, faz 65 anos neste 2022, a quem já inicio a nossa conversa, agradecendo a participação e dando bom dia, candidato. Bom dia mais uma vez para você. Me ouve bem, candidato? Bom dia, Gustavo. Um forte abraço a você. Bom dia ao Jefferson. E eu que devo agradecer a você a oportunidade que me dá de abraçar essa gente querida das Minas Gerais, do Vale do Aço e da nossa Timóteo. Eu conheço muito bem aí, não sei se você sabe, esse meu currículo já está meio comprido, mas eu fui membro do Conselho de Administração da antiga Acesita, que depois virou ArcelorMittal e que agora é Operam South America. Enfim, eu conheço bastante bem vocês e agradeço muito a oportunidade de falar com a boa gente mineira. Então, o candidato conhece bem a capital do inox aqui, o nosso querido Vale do Aço. Candidato, você é apaixonado pelo futebol, né? Acompanha as suas redes sociais também. Candidato, para não ficar no meio do muro aí, você é Fortaleza, é Leão ou você é Ceará, é Vozão? Olha, eu sou Guarani de Sobral mesmo, não é para fugir da pergunta, não. Eu sou de Sobral, fui criado em Sobral, que é uma cidade aqui do interior, fiz a minha vida toda na escola pública lá em Sobral, vim para a capital já só para fazer a faculdade, e o Guarani de Sobral era um time que tinha aí a terceira torcida do Ceará. Aqui, naturalmente, nos dois eu torço muito pelo futebol cearense, por bairrismo. Você veja que o nosso Galo foi campeão brasileiro, mas o Fortaleza foi quarto lugar e o Ceará 8º lugar. É o melhor momento do futebol cearense e deste ano de 2022, os únicos 2 times do Nordeste inteiro que estão na Série A são aqui do Ceará. Ô, Ciro, candidato, iniciando a nossa série aqui de perguntas, a primeira pergunta: por que você merece ser o próximo presidente da República? Quem dirá se eu mereço ou não é a generosidade do povo brasileiro. Eu apenas quero representar um caminho diferente para o nosso país e é um caminho que eu tenho procurado construir há muitos anos. Muitos anos mesmo, é a 4ª vez que eu serei candidato, confirmada aí a minha candidatura, porque eu estou vendo o nosso país ser destruído, Gustavo. Deixa eu lhe dizer aqui números concretos. O Brasil, entre 1930 e 1980, crescia 6,7% ao ano em média. Entre 80 e 2010 caiu para 2,5% e entre 2010 e 2020 parou de crescer. E quando um país para de crescer, todos os problemas se agravam. O desemprego é o maior da história, a informalidade selvagem que impõe ao trabalhador brasileiro uma jornada de 70 horas semanais sem ter direito a nada, nem agora, nem quando chegar às agruras da velhice, porque não vai ter aposentadoria, e nós estamos falando de milhões de pessoas, quase 80 de cada 100 trabalhadores estão nessa condição. E isso não aconteceu por acaso, é porque a política brasileira tem repetido, e eu tenho tentado denunciar ao longo do tempo, o mesmo modelo econômico, a forma como se trata juro, imposto, como é que vai ao crediário, como é que se trata o sistema financeiro, como é que se trata emprego, salário, aposentadoria, que é o modelo econômico, e pior, dali de onde devia vir a solução, o mesmo modelo político. Não é brincadeira, irmão. O Bolsonaro está afiliado do partido que é presidido pelo Valdemar Costa Neto. Sabe quem é o Valdemar Costa Neto? É o cara que foi preso no mensalão do Lula, porque o Lula deu para ele o DENIT para roubar. O cara foi condenado, pagou uma cadeia pesada. E era do Collor. O Roberto Jefferson, que está preso defendendo o Bolsonaro de forma agressiva, o Lula tinha dado os correios para ele roubar e deu origem ao escândalo do mensalão. O nosso país não aguenta mais isso. Veja o que aconteceu nas eleições passadas. Minas Gerais, um estado extraordinariamente politizado, deu 70% em números redondos dos votos ao Bolsonaro no segundo turno, quando tinha dado para Dilma a maioria até contra o Aécio. Nós vamos agora acusar o povo mineiro de ser gado, como o PT faz? Não, eu estou noutra. Nosso povo votou para protestar contra a esculhambação econômica e contra a roubalheira generalizada que a política do Lula e do PT introduziram como elemento central do modelo de poder. Agora veja se pode, eu estou pedindo a Deus que ilumine a minha palavra, ilumine a nação brasileira, porque nós não podemos votar no Bolsonaro para protestar contra o Lula e o PT e agora votar no PT e no Lula para protestar contra o Bolsonaro. O país não aguenta mais isso. Candidato, com a gente também o nosso coordenador de jornalismo, Jefferson Rocha, a quem eu dou bom dia, Jefferson. Bom dia, candidato. Bom dia, Ciro, tudo bem?
Bom dia, grande Jefferson, um abraço a você. Um abraço. Eu gostaria de a gente falar um pouco dessa polêmica que aconteceu ontem. Ontem mesmo nas redes sociais do candidato, o senhor postou um vídeo falando a respeito dessa questão do que aconteceu com o Flow Podcast. Na época, mais de 6 milhões de pessoas assistiram sua entrevista lá no Flow. Você deixa muito claro na sua postagem de ontem o seu repúdio à fala do Monark e tudo mais, e ainda fala a respeito de uma leitura errada que as pessoas fazem do liberalismo. Digo mais ainda, eu acho que as pessoas também fazem uma leitura errada até mesmo no progressismo. Você não acha que falta um pouco mais a gente aprofundar no debate, falta conhecimento para essas pessoas? Porque quando a gente vê um debate tão raso, com questões tão importantes que decide diretamente a ofensividade do outro, do terceiro, a gente nota que o conceito de direita e esquerda é deturpado, é feito de forma superficial. A leitura que se fazem de um liberalismo na política é superficial, de um progressismo é superficial, e quando a gente propõe esse debate na escola é taxado de doutrinação. Como é que a gente resolve isso e até mesmo introduzindo este debate até nas escolas, para que a gente não caia no erro de ter a superficialidade de um debate numa questão tão importante, candidato? Olha, Jefferson, deixe antes de lhe responder, lhe dar os parabéns, assim, com muito entusiasmo, pela qualidade central da sua pergunta. Se a gente olhar esse episódio que mexeu com a internet, mexeu com esse todo, nós vamos ver tudo o que você está falando e isso explodindo de uma forma muito grave na cabeça do nosso povo. Então, veja, aí toda uma onda de que o monarca teria defendido o nazismo. O que ele, na verdade, cometeu? Fez uma bobagem imensa, indesculpável, não dá para passar pano, mas vamos tirar uma lição dessa amargura. O que ele defendeu? Ele defendeu aquele liberalismo superficial, sem nenhuma leitura, sem conhecimento histórico, né? De que toda ideia tem direito de se organizar e de disputar a maioria na opinião pública. Isso é uma leitura muito rasa do liberalismo político, que é uma grande conquista da humanidade. Então, o direito à livre expressão, o direito ao pluralismo, o direito às diferentes correntes de opinião se organizarem, isso é uma conquista importante do liberalismo político, lido corretamente. Mas existe aí o que eu chamei para explicar para as pessoas, e agradeço muito a você, o paradoxo da tolerância. O que é o paradoxo da tolerância? É assim, será que devo ser tão tolerante e eu aceitar que tudo se organize da forma mais livre possível, como o liberalismo tosco defende, a ponto de permitir que uma força intolerante que defenda o fim da tolerância se organize e ganhe as eleições politicamente? Ora, isso foi o que aconteceu com o Hitler lá atrás. E o Hitler provocou uma convulsão internacional que morreram quase 60 milhões de pessoas na Segunda Grande Guerra Mundial, além da covardia do genocídio dos judeus, mulheres, crianças, idosos, civis inocentes que foram levados para a câmara de gás apenas e tão somente pelo fato de serem judeus. Isto é a maior abominação que a humanidade já viu, o que nos dá lição para hoje. E que o monarca, querendo lacrar na internet, que é muito característica dessa leviandade com que a política tem tratado assuntos graves. E estava do lado dele o Kim Kataguiri, que é um deputado federal do MBL, que tinha mais obrigação de ter leitura, não é? E que também correu nesse equívoco. Então o mundo já resolveu, pelo menos do seu ponto de vista dos valores, que é proibido que uma organização que seja liberticida, que seja genocida, que para existir proponha o genocídio dos outros grupos, se organize. Isso está muito claro na humanidade. Candidato, o Brasil é o maior produtor de alimentos mundial, né? Tem muitos estudos que comprovam que até 1/5 dos alimentos mundial é o Brasil que produz. Candidato, o processo eleitoral também de 2018, você disse que tinha condições e estudos econômicos comprovados que poderiam tirar os brasileiros, né, do SPC. E, infelizmente, hoje, nesse cenário, o brasileiro não tem crédito, a maioria, nem para comer, né? Você ainda alimenta esse planejamento de tirar o nome dos brasileiros do SPC num planejamento organizado e econômico? E como fazer, candidato? Primeiro, entender que isso não é nenhum gesto demagogo e nem de caridade. Isso é um elemento central da retomada do desenvolvimento do país, Gustavo. Deixa eu explicar para você. O país só cresce, 60% do crescimento do Brasil, que está parado há 10 anos, vem do consumo das famílias. Ninguém precisa ser inteligente na economia para entender. Se as famílias podem consumir, o comércio vende mais, contrata mais gente e encomenda mais da indústria.
A indústria tendo mais encomenda, contrata mais gente, compra mais matéria-prima. E aí a traquitana da economia cresce, os empregos aparecem, o ambiente para melhorar salário aparece, os impostos arrecadados aumentam o volume, você pode dizer de onde é que vem o dinheiro para melhorar a saúde, a educação, a segurança, senão é incompetência ou mentira, demagogia política. E no Brasil, o consumo das famílias está estrangulado há 10 anos. Não é o Bolsonaro que produziu isso. Claro que o Bolsonaro está sendo um fator de agravamento dessa crise e não foi capaz de dar nenhuma resposta. Isso vem lá de trás, do colapso que o PT e o Lula produziram na economia brasileira. Se você quiser, a gente pode examinar isso. Mas o fato é o seguinte, quando o Lula expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB, todo mundo achou muito bom na hora. Só que o que acontece hoje? 72 de cada 100 famílias que estão nos ouvindo no cinturão aí da região metropolitana do Vale do Aço ou no Vale do Aço na região metropolitana, 72 de cada 100 famílias, meu irmão, estão endividadas. Isso é o maior endividamento da história do Brasil. E o resultado disso, com a perda da renda e do emprego, é que 63 milhões, não é 63 mil, 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Percebe? Humilhados, se sentindo cada um o pior dos homens, o pior das mulheres, como se isso fosse culpa dele. E diante de uma conta que explode com juros absolutamente criminosos de um país que não tem governo e que entregou toda a economia para a banqueirada que cobra aqui no cartão de crédito 300% de juro e lá nos Estados Unidos, onde está a matriz do cartão de crédito, cobra 15% de juro ao ano. Esse é um país sem dono. O Lula permitiu que 5 bancos concentrassem nas suas mãos 85 de cada 100 em transações financeiras. Como é que a gente sai disso? Emprego e renda para puxar o crescimento só vem depois que o crescimento acontece. O único lugar onde você pode fazer uma política pública é na reestruturação do crédito das famílias. Ora, nós fazemos isso aqui, meu irmão, todo mês aqui no Ceará. Como é que a gente faz? Pega o PROCON, pega o cidadão, bota matemática financeira em cima, vê o que é que naquela conta é juro sobre juro, é multa, é taxa de permanência, abuso, e vê quanto era a conta original. Nós temos conseguido aqui 90% de desconto. Quando o consumidor é protegido, a gente derruba 90%. Quem duvidar, entre no Google e veja aí, leilão do Serasa, 90% de desconto. Aí fica 10% da dívida. O que é que falta? Falta que a população desempregada e na informalidade não tem dinheiro. O que é que eu pretendo fazer? É muito simples, não é dar dinheiro para ninguém. Botar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para tomar esse cliente para si e ao invés de cobrar 300%, vai cobrar 15%, 20%, ganhar dinheiro, mas reestruturar essa dívida que ficar dos 10% em 36 vezes e faça um processo de educação financeira para ajudar o nosso povo a se proteger contra a especulação que é hoje mortal. E isso vale para as empresas também. Deixa eu aproveitar aqui a garopa. 6 milhões de empresas no Brasil, a maioria pequenas e médias empresas, estão no Serasa, que é o SPC das empresas. Cada empresa dessa responde por 3 empregos. Então tem hoje, 6 vezes 3, 18 milhões de empregos na antessala da guilhotina para se perder, porque a antessala da falência é o Serasa das empresas. Também tem aí um projeto para refinanciar essas coisas. Tudo com crédito. Apenas o que é que eu vou fazer? Trocar o juro abusivo da rede privada por um juro sério do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e o prazo do parcelamento do saldo devedor, de maneira a permitir que tanto as empresas quanto as famílias possam recomeçar a vida. Nossa equipe também compilou, candidato, questionamentos enviados aqui para nossa redação. São perguntas dos nossos ouvintes que foram enviadas durante a semana pelo WhatsApp. Vou ler algumas aqui e fazer para o senhor. Meu nome é Cláudio Hipólito. Primeiro quero enviar um grande abraço e desejar boa sorte para o Ciro. Ele já foi na eleição passada meu candidato e da minha família em 2022 também será. A pergunta tem a ver com os 6 primeiros meses de mandato presidencial. Como Ciro anda afirmando, é onde deverão ocorrer reformas e demais ações estruturantes do seu plano de governo. Para que isso dê certo, ele diz que se valerá tanto do apoio popular quanto do apoio que terá de governadores, destes conquistados por um novo pacto federativo que irá garantir mais recursos aos caixas dos estados para investimento, influenciando assim o Congresso Nacional a aprovar tais reformas. Como fazer isso, candidato? Primeiro eu fico muito feliz que Deus está abençoando a minha palavra e eu quero agradecer ao Cláudio porque essa é a proposta que eu faço para livrar o Brasil dessa crônica de tragédia anunciada que é o acordo
que o governo brasileiro, seja ele de esquerda, direita, PT, PRTB, Bolsonaro, enfim, fazem Collor com as mesmas pessoas. Agora vamos ver. Primeiro, a gente tem que pacificar que esse caminho é uma tragédia que não dá certo. Anote aí, meu irmão, desde que o Brasil se redemocratizou, o Collor foi cassado porque governou com essa gente. Depois veio o Fernando Henrique, nunca mais ganhou uma eleição nacional, nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional, saiu pela porta dos fundos porque governou com essa gente. Depois veio o Lula, foi parar na cadeia porque governou com essa gente. Depois veio a Dilma, que foi cassada porque governou com essa gente. Depois veio o Michel Temer, saiu pela porta dos fundos sem nenhuma condição de postular a reeleição porque governou com essa gente. E agora o Bolsonaro, que prometeu mudar tudo, moralizar, entregou o Brasil a essa gente. Ou seja, a tragédia por esse caminho é certa. Não é que seja fácil, mas o que é que eu estou propondo? Um caminho para que o país mude essa história e a gente possa construir um modo de governança política que restaure a autoridade da presidência da República e restaure o conceito mesmo da linguagem da democracia, que é a política na cabeça do povo. Para o povo brasileiro, do jeito que nós estamos vendo, a política virou um pardieiro de pilantra, de bandido, de ladrão, de mentiroso, e nós não podemos suportar isso, porque só a política pode promover as mudanças que o país precisa. Então a proposta é essa que o Cláudio resumiu. Ao invés de eu pedir, vote em mim, porque eu sou danado, porque eu falo não sei o quê, não, vote nas minhas ideias. E exija que o seu candidato apresente as ideias. Por quê? Porque se votar no Chico, Maria ou Manel, qualquer um ganha eleição. Mas a ideia não sendo colocada em debate, vai para lá e quem fica é a ideia dominante há 30 anos. Muda partido encarnado, partido azul, a conversa política, o palanque é completamente diferente, mas o modelo econômico e o modelo de governança política do Fernando Henrique para cá é rigorosamente o mesmo. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação e agora o teto de gasto. Então, propor as ideias. Segundo, como eu estou aqui enchendo o saco de vocês, propondo ideias, como é que faz, dizendo detalhes e tal, porque isso até cansa as pessoas, mas é preciso que a gente use a eleição para a inteligência e não para o fígado ou para o bofe. Ódios ou paixões não botam nenhuma nação para frente. Segundo, os 6 primeiros meses são a hora mágica do governo. Nenhum governo, o Lula teve tudo na mão, o Fernando Henrique teve tudo na mão e não tinha proposta, não tinha um projeto, era tudo deixa que eu chuto e você, resultado, o país está aí, né, amargando essa crise que é a maior da história. Portanto, aquela hora mágica em que a força popular que elegeu o presidente é muito grande, o presidente deve aproveitar e propor tudo nos 6 primeiros meses. Vai ser assim no meu governo. E em troca da reforma a bem do povo brasileiro, eu vou abrir mão da minha própria reeleição. Porque hoje ninguém fala, como ninguém confessa inveja, mas hoje ninguém fala, mas os políticos trabalham todo dia contra o governo que está aí, ou o que estava lá, ou o que estava lá. Por quê? Porque se o camarada acertar a mão, acaba se elegendo a reeleição, que é uma tragédia para o Brasil. Então eu vou abrir mão da minha própria reeleição em troca da reforma a bem do povo brasileiro. Porém, isso não é suficiente. O que é que eu vou fazer? 2 coisas mais. Ao invés de eu negociar em gabinete em Brasília, no toma lá da cá, propina, orçamento secreto, suborno e depois escândalo, CPI, eu vou fazer uma grande negociação pública com os políticos que forem eleitos, com os partidos políticos e o povo escolher, com todos, eu não quero ser ditador do Brasil, mas vou botar no meio desse entendimento um grande acordo com os governadores e prefeitos. Por quê? Porque 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados hoje. Minas Gerais, por exemplo, um estado importantíssimo, o Palácio da Liberdade virou praticamente uma usina de destruição de liderança. Minas, que tem essa importância para a história brasileira, os governadores entram e saem e a crise é a maior do mundo. Por quê? Porque o acordo da dívida de Minas Gerais mata Minas Gerais. Então eu vou pegar esses 13, 15% que Minas Gerais todo ano manda para Brasília e vou trocar com o governador, seja ele de qual partido for, né? Vou trocar pela presença dele, mediando um grande acordo em que os 15% vai virar 5% e os 10% que Minas, Belo Horizonte manda para Brasília vão ficar vinculados a um programa de financiamento da retomada do desenvolvimento do Brasil. Eu acredito que isso, mais uma pá final. Quando acabar esse acordo todo, eu vou mandar as reformas a um plebiscito popular. Nós vamos pegar em 6 meses, vamos fazer uma grande campanha esclarecedora do que é que nós estamos propondo, vamos dar voz aos críticos para que também haja um grande debate daqueles que sejam contra aquilo que eu estou propondo e no fim o povo vai votar diretamente através de um plebiscito e referendo. Só assim a gente muda a história do Brasil. Jefferson Rocha. Candidato, e já pegando nesse gancho também, falando a respeito Posso pedir para disso... você me chamar de Ciro? Pode, melhor, né?
Eu prefiro. Ciro, no ano passado, num bate-papo com o Mitre, no Canal Livre, você disse que estaria no segundo turno com o Lula e que o Bolsonaro não chegaria ao segundo Lula. Você ainda tem essa mesma impressão? Eu disse lá e repito para você, isso é palpite. Sabe? Deus, na verdade, Deus é quem sabe o que é que vai acontecer. Em janeiro, em fevereiro do ano passado, do ano 2018, ninguém dava a menor bola. Nós todos somos completamente imprudentes e até arrogantes em não considerar a ameaça que o Bolsonaro representava. Ninguém dava a menor bola. Eu juro para você, eu tinha sido colega na Câmara dos Deputados do Bolsonaro. O Bolsonaro é um negócio absurdamente absurdo para ficar aqui no plenário. E aí a gente minimizou por arrogância, por insensibilidade e por falta de humildade diante de um fato importante. É que o nosso povo está passando hoje o pão que o diabo amassou e só quem está pensando em eleição hoje somos nós políticos e jornalistas. O povo acordou cedo hoje, entrou num ônibus atrás de procurar emprego, vai voltar para casa no fim da tarde com a boca amarga de decepção de tanto ouvir não, ou vai se virar aí pagando 70 horas semanais, né, para ganhar R$1.500, R$1.600 agora, sem ter nenhum futuro, nem férias, nem 13º salário, e vem um pesquisador e diz assim: se a eleição fosse hoje, em quem você votava? É natural que ele diz ali os mais conhecidos nesse momento. O meu palpite, entretanto, é mero palpite, é que o Bolsonaro não tem personalidade nem humildade para permanecer numa eleição em que todos nós candidatos, será evidente, o derrotaremos. Ele não tem essa natureza de um democrata. Eu já perdi a eleição para presidente do Brasil 3 vezes e estou aqui com o mesmo amor, com o mesmo entusiasmo, com a mesma paixão, com a mesma humildade, cada vez mais me esforçando para aprender as coisas do povo brasileiro. O Bolsonaro não tem essa aptidão. Ele é uma pessoa que não tem empatia, um camarada que não se dói nem com a dor da mãe. A mãe morre, eu declarei luto, enfim, apesar de ser muito fortemente adversário, mandei os meus pêsames. Quando eu vi, ele saiu do enterro, foi jogar numa lotérica, rindo, debochando. Ele não tem empatia. Não é? Ver aí o nosso povo morrendo e ainda hoje está falando contra a vacina das crianças, enfim, é o meu palpite. Eu acho que ele não estará nas eleições. Por quê? Porque cada dia que passa vai ficando mais claro de que qualquer um de nós candidatos vai derrotá-lo. Ciro, e voltando com a pergunta aqui de Gustavo Pimentel, no possível segundo turno, você e Bolsonaro, se o PT quisesse te apoiar, você aceitaria o apoio do Partido dos Trabalhadores? Claro, veja, quem tem soberba e já ganhou e está de salto alto é o Lula. Sabe, o Brasil, deixa eu falar para você, Gustavo, o Brasil tem 2 tarefas gravíssimas, cada qual a mais urgente e a mais grave. O Lula quer que a gente pense que é uma tarefa só, que é derrotar o Bolsonaro. Olha, derrotar o Bolsonaro é só a mais urgente das tarefas. O mais grave, o mais complexo é o que é que nós propomos botar no lugar. O Brasil, meu irmão, está num problema terrivelmente grave. A dívida pública do Brasil caminha com essa loucura do aumento da taxa de juros para arredondar em 7 trilhões de reais. E quando uma dívida cresce desse jeito, ela em curto prazo esquenta e o custo dela fica muito importante, de maneira que 1/4 dessa dívida vence. Aí eu pergunto, a dívida pública é um assunto que não é meu. Ora, o crediário hoje, o crédito para a Senibra produzir, o crédito para a Cesita produzir, que é a antiga Cesita, não é para a Uzi Minas, que estava processando agora a aço que vem aqui do Ceará, eu tô por trás desse esforço todo. Enfim, a recuperação da Uzi Minas é muito importante para vocês e para o Brasil, não é? E as dificuldades de acionista, eu participei de tudo isso, não é? E tenho muita alegria de ver que o Vale do Aço está recuperando a sua capacidade, embora a preocupação de desconcentração de renda seja ainda uma preocupação muito grave no Brasil. Mas vocês estão num momento bom, assim, de recuperação, graças aí à exportação dessas grandes corporações. Isto está tudo indo para o brejo. Por quê? Porque o juro que o governo paga é com o dinheiro que vai para a saúde ou para a educação, ou para a segurança, ou para a infraestrutura. As pessoas, às vezes, porque a imprensa de São Paulo, que é muito serviçal do sistema financeiro, parece que são 2 mundos diferentes. Sabe quanto é que custa essa pancada que o Banco Central deu na taxa de juros agora, de 1,5%? Custa 60 bilhões de reais por ano. E o governo não tem mais dinheiro para nada. Sabe o que está sobrando ao todo o ano inteiro para tudo que o nosso povo pede, precisa desesperadamente? Nós agora temos aí a deterioração da educação pelo efeito da pandemia. É um desastre o que está acontecendo. Se você não tiver grana para isso, você ou é despreparado ou mentiroso. E sabe o que é que vai sobrar esse ano? 22 bilhões de reais para investimento para tudo.
Só para vocês terem uma ideia, em 2010 o Brasil investia 100 bilhões. Mas no ano 80 o Brasil investiu o equivalente a 400 bilhões. Então está se acabando o dinheiro para o povo, só tem dinheiro para juro. E ou a gente discute isso agora na campanha, saindo dessa lambança de Chico, Manel, Maria, ou simplesmente nós estamos produzindo um desdobramento mais grave ainda da crise. Porque agora tudo bem, vamos esculhambar o Bolsonaro, virou a Geni, tudo é culpa dele e tal. Pronto, esquecemos que essa crise que está aí nasceu do colapso econômico produzido pelo Lula e pelo PT. Ciro. Oi. É você, né? Só para complementar aqui, ô Jefferson, aproveitando o tema, né, ô Ciro Gomes, você esteve presente na implantação do Plano Real e também fez uma reforma fiscal em Fortaleza, uma reforma até bem lembrada nos dias de hoje. Você está falando sobre economia, inflação alta. Você também estudou na Harvard, né? Considerada a melhor universidade do mundo. Tem um plano especial para essa inflação, para colocar de novo a classe média para consumir nesse país, Ciro? Olha, eu resolvo isso com certa rapidez e não é porque é fácil, não. É porque, tecnicamente, 70% da inflação hoje no Brasil é produzida pelo governo, Gustavo. Esses caras enlouquecem, porque, veja, e ninguém precisa ser economista para entender, não precisa ir para Harvard para entender. Vamos lá, a inflação é uma média de preços. Então, o IPCA é uma média entre o preço do feijão, que subiu 40%, o preço da carne subiu 64%, e o preço da diária de hotel, que caiu porque o turismo despencou e as diárias de hotel caiu 12%. Então, pega o feijão que subiu 40%, soma o tamanho dele na cesta do consumo e tira a média. O que acontece no Brasil? 70% da inflação brasileira foi produzido pelo governo, pelo preço dos combustíveis, primeiro diretamente, porque ele está ali no frete dos caminhões, né, dos caminhoneiros, pelo diesel, mas ele está no gás de cozinha da dona de casa que está nos ouvindo, ele está no querosene de aviação das passagens aéreas, ele está na gasolina do motorista de táxi, do motorista de aplicativo, e ele está no frete de tudo que entra no preço de tudo. A política de preço da Petrobras é um crime. Só para você ter uma ideia prática de o que está todo mundo ouvindo, muda no primeiro dia de um possível governo meu. Como? Com demagogia? Não, com técnica. Vou fazer o quê? Em linha com as melhores práticas internacionais. Eu vou determinar que acaba a paridade de preços internacionais, que é a grande safadeza que a política brasileira, o senhor Jair Bolsonaro, o senhor Michel Temer, produziram, assaltando o bolso da economia popular das famílias brasileiras. Como? O Brasil, Gustavo, produz um barril de petróleo do pré-sal por $10. Custa $10 para o Brasil produzir um barril de petróleo. Ao invés de cobrar $10 do barril de petróleo do povo brasileiro, aproveitando o monopólio, a Petrobras pega o preço especulativo do estrangeiro, que está em $91, e manda nas costas do nosso povo. E aí você vai encontrar isso aonde? Ela está abatendo a dívida? Não. Estão passando rapidamente lucros e dividendos para o acionista minoritário, estrangeiros e banqueiros brasileiros. Isso mesmo que eu estou dizendo. Então, as grandes companhias petroleiras do mundo lucram 6% ao ano e são extraordinariamente bem avaliadas na Bolsa de Valores, etc. A Petrobras contabilizou um lucro escandaloso de 38%. 6 vezes mais do que o lucro das petroleiras internacionais. Acaba no primeiro dia. Pronto, o primeiro componente da inflação. O segundo, energia elétrica. Quem está nos ouvindo sabe, a rádio de vocês, a nossa Itatiaia, do Vale do Aço, sabe bastante bem. A inflação no Brasil foi X, a energia elétrica subiu 200% acima de X. Isso num país que tem a matriz energética mais limpa e barata do mundo, porque é de base hidráulica. Vai mudar. Por que fizeram isso? Porque eles deram, Lula, Fernando Henrique, deram para as multinacionais que controlam as distribuidoras de energia elétrica um preço indexado ao câmbio. Então a taxa de câmbio era R$ 3,70 para $1 quando o Bolsonaro assumiu, hoje é R$ 5,30 e subiu. Resultado, eles meteram na conta de energia, que não tem nada a ver com dólar, o preço do dólar. Muda completamente no dia que eu assumi. Agora, quem vai perder com isso são os tubarões poderosos que dão as cartas na vida brasileira e que obrigaram o Lula a assinar carta aos brasileiros, subordinaram o Bolsonaro e o Paulo Guedes a essa mesma política e estão aí mandando e desmandando no Brasil.
Eles vão lutar loucamente para que eu não chegue lá. E eles não vão dizer que o que eu estou dizendo aqui é mentira. Eles vão dizer que eu sou destemperado, que eu sou pavio curto, para tentar matar o carteiro e o povo não lê a carta. E falando Terceiro fator da inflação, e eu termino para ver para você como tecnicamente você pode resolver o que quer dizer que isso é um problema político. Os alimentos. Você começou a pergunta muito inteligente, dizendo que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. E é mesmo, porque se a gente perde aqui, ganha acolá, na média nós somos o maior produtor de proteínas do mundo. Por que o nosso povo está passando fome? Está na fila do osso? Por que os preços da cesta básica subiram muito acima da inflação? Porque o Brasil destruiu a sua política agrícola e de abastecimento e não tem nenhuma regulação do comércio exterior. Ou seja, quando você produz 1 quilo de milho, que é a ração, ou de soja, que é a ração do porco, da galinha, etc., você faz uma conta. Qual é a conta? O chinês diz, eu boto o preço em dólar para você. E o pobre brasileiro, ganhando em real, desempregado, não pode acompanhar essa corrida. Resultado, ganha quem tem mais dinheiro. Quem é que pode compensar isso? Eu não vou inventar roda. Os americanos fazem isso, os europeus fazem isso. O Brasil fazia isso e destruíram. Você tem que fazer uma política agrícola e de comércio exterior em que o governo entra regulando uma faixa de preço. Primeiro, garantindo ao pequeno produtor, na hora que ele faz a produção, que não tem como armazenar, que não tem como guardar, que não tem capital para estocar, nem lugar para estocar, o governo entra comprando e garantindo um preço mínimo que garanta a rentabilidade da agricultura, especialmente de pequeno e médio porte. Porém, o governo, tendo estoques reguladores, na hora que esse surto especulativo de fora, em dólar, puxa os preços, o governo desova no mercado interno aqui os seus estoques reguladores. Isso é muito simples de fazer, embora tecnicamente seja simples de fazer, o grande problema é o político. É por quê? Porque no Brasil, de novo, o poder político brasileiro está completamente vendido, infelizmente, de lado a lado, para os barões, tanto do agronegócio quanto do sistema financeiro. Essas mudanças também, vamos também voltar para o campo social, porque algumas coisas que preocupam, né? A gente que está fora do contexto político funcional, mas mais da maneira analítica do ponto de vista político. A reforma, por exemplo, a reforma trabalhista não trouxe os empregos que seduziram as pessoas no momento de sua propagação de marketing e tudo mais. A reforma da Previdência não resolveu o problema do rombo e penalizou aqueles aposentados de um poder aquisitivo menor. O que a gente está precisando mesmo é rediscutir essas reformas também. Mas como que faz isso, Ciro, sem, por exemplo, ter que cair no colo do Centrão para que a gente possa negociar no Congresso uma nova reforma que vá penalizar menos as pessoas? Jefferson, eu já expliquei aqui, vou repetir. Ficar com essa gente, que agora se chama Centrão, mas que é a mesma turma, é a certeza do fracasso, da desmoralização e da eternidade de uma crise que já não tem mais limite. O fundo do poço agora parece que é um alçapão, é um buraco. Então eu vou por outro caminho. Não quero dizer que é fácil, mas vou propor as coisas antes para que as pessoas, ao votarem em mim, digam para os políticos também, olha, eu estou votando nesse cara aí, mas eu estou votando nas propostas que ele fez. E eu sugiro, peço humildemente que quem não goste de mim, quem simpatiza com o outro, exija dos seus candidatos que eles façam o mesmo. Nós não podemos ir para um jogo político de Chico contra Manel Maria na base do ódio, da paixão. Eu voto no Bolsonaro porque sou contra o Lula, eu voto no Lula porque sou contra o Bolsonaro, porque isso vai destruir a nossa nação, para não dizer que já está destruindo. Eu vou propor, então, se você faz isso, vamos lá, Previdência Social. O problema da Previdência, eu disse lá, e em 2018, isso é que eu me choco, então peço a Deus manter a minha humildade, a minha paixão, mas em 2018 fui o único candidato que apresentou uma proposta. Por quê? Deixa eu dizer para você, Jefferson, e para os seus ouvintes, a Previdência Social brasileira está com um buraco na sua conta, não é por causa da despesa com o aposentado médio do país. Deixa eu dar o número para todo mundo entender isso. Quando a gente calcula o regime geral, um comerciário que está nos ouvindo, né, um autônomo, taxista que está nos ouvindo, que paga, ou um operário da construção civil, o déficit por cabeça por ano é de R$ 1.400. Anote aí. Então, quando a gente faz a conta no regime geral, que é a maioria do povão, falta R$ 1.400 por cabeça por ano, o que não é um grande número, dá para a gente resolver com relativa facilidade. Agora, onde é que vem o problema? Quando a gente vai para o servidor público, do judiciário e do legislativo, especialmente, o déficit é de R$ 36 mil por cabeça por ano.
ainda é um número que a gente pode alcançar. Agora, quando a gente vai para os militares, não os praças, soldados, cabos, sargentos, não. Os generais, etc, etc, meu irmão, anota aí, o déficit por cabeça por ano é de R$160 mil por cabeça por ano. Onde é que a reforma do seu Bolsonaro, do seu Temer e do seu Lula pesou no passado? 80 de cada R$100 do sacrifício foi em cima daqueles menores. 80 de cada R$100. E o problema persiste por quê? Porque o problema não é a despesa, ainda que haja muitos abusos. O problema é o modelo. Eu estudei 63 países, só 3 mantêm um sistema que eles chamam de repartição. O Brasil, a Argentina e a Venezuela. Os 3 estão falidos. E não tem solução. Por quê? Porque o sistema de repartição é uma espécie de contrato entre geração. Eu recebo a aposentadoria hoje de alguém que está trabalhando. E alguém que está trabalhando contribui porque fica na certeza de que quando se aposentar, o jovem que vier trabalhar vai pagar dele. O governo quebrou esse contrato e o povo perdeu a confiança no sistema. Então hoje a maioria esmagadora do povo brasileiro fugiu da Previdência. Portanto, o nosso problema não é a despesa, é a receita. E segundo, o Brasil está envelhecendo muito rapidamente. O sofrimento do povo, da família brasileira é tão grande que nós levamos 30 anos para chegar em 30% da população com mais de 70 anos. O Japão levou 120 anos para chegar a 30% da população com mais de 70 anos. Resultado, demografia envelhecida e informalização brutal do mercado de trabalho, a Previdência vive da carteira assinada. Ninguém precisa ser grande economista para entender. Eu tenho uma proposta para resolver essa questão aí. Evidentemente, só vai ser resolvido se for assim. Vamos estabelecer um prazo, garantir o direito adquirido, mas vamos estabelecer uma dinâmica em que o povo vai participar diretamente do debate. Se não fica assim, o povão em casa, mal informado, ninguém dá para ele os números, todo mundo acha que o povo é idiota, que não é capaz de entender as coisas mais sofisticadas, faz essa aposta demagógica, vote em mim, deixa que eu chuto, e a decepção vai indo. Resultado, nós vamos passar 6 meses debatendo, ensinando, mostrando, e aí vamos votar. O Congresso, mas o povo vai votar diretamente através de um plebiscito, aquele modelo que lhe defenda. Ciro, voltando aqui ao assunto, estamos com a audiência qualificada, a gente fala para um raio de 1 milhão de pessoas aqui no Vale do Aço e leste de Minas, agradecendo mais uma vez você, porque a rotatividade do rádio, quem está chegando agora, estamos conversando com Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT. Mais uma pergunta de ouvinte, né, Jefferson? De ouvinte, olha só, Natália Fonseca, de Patinga. Bom dia, Ciro. Sou uma grande admiradora da sua trajetória e luta. Eu tenho o seu livro, O Dever da Esperança, e nele consta um projeto nacional de desenvolvimento para o país. Vejo que aposta na reindustrialização do Brasil. Nós, do Vale do Aço, temos um complexo industrial que você conhece bem. Quais são as propostas para a geração de emprego para a nossa região e outras similares às nossas? Natália Fonseca e Patinga. Bom, muito obrigado, Natália, e Deus está iluminando a minha palavra. É muito bom para mim ver uma cidadã brasileira reproduzindo as ideias básicas como eu ouvi nas perguntas de vocês. Repare, primeiro o seguinte, o Brasil, né, pela manipulação política de taxa de câmbio e taxa de juro, está destruindo o aparato industrial nacional. Em 1980, a indústria brasileira era 5 vezes maior do que a da China. Olha esse número. A indústria brasileira era 5 vezes maior do que a da China em 1980. Hoje a indústria chinesa é 16 vezes maior do que a indústria brasileira. 1/3 da riqueza do Brasil era produzido na indústria. Hoje, menos de 9% da riqueza brasileira sai da indústria. É o verdadeiro genocídio da indústria em troca dessa demagogia do consumismo que dá voos de galinha, ilusão de que a gente agora vai e depois o país quebra, não é? Então, veja, reindustrializar o país é fundamental e o caminho disso é múltiplo. O primeiro caminho também é muito simples de todo mundo entender. É industrializar no Brasil aquilo que a gente já consome aqui no Brasil, porque a grande questão é mercado. Então, vou dar um exemplo prático. Você tem o complexo industrial da saúde. O Brasil hoje importa 86% de todos os remédios que nós tomamos, desde o mais simples Tilenol até o mais sofisticado anestésico hospitalar, o Brasil importa do estrangeiro. Todo o insumo das vacinas, o Brasil sabe fazer vacina há mais de 120 anos. No Butantan, na Fiocruz, na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A própria Universidade Estadual do Ceará tem muita expertise técnica. Pois bem, nós estamos importando 100% dos princípios ativos, que é relativamente rudimentar sob o ponto de vista tecnológico. Então, evidentemente que se é o governo que compra cama de hospital, prótese, estamos falando agora de aços especiais, para ir começando a emendar a grande proposta nacional com a questão do Vale do Aço e o que é que nós precisamos fazer com a indústria tradicional brasileira. Então, o primeiro caminho, aquelas compras governamentais. Complexo industrial militar. Você não tem ideia, outro dia a China ganhou a licitação para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Está me ouvindo, irmão mineiro? A China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Muitos de nós protestamos, essa licitação foi anulada. Mas olha onde é que nós chegamos. Se você for falar em caças, mísseis, bateria antiaérea, tudo isso são bilhões de dólares de dinheiro público do povo brasileiro que poderiam verticalizar uma produção nacional, gerando emprego de alta excelência aqui no Brasil, tecnologia de efeitos civis. O complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Deixa eu dizer de novo para vocês, a política de preço da Petrobras, além de paralisar 30% da capacidade de fabricar gasolina e óleo diesel e gás de cozinha aqui dentro em real, está importando, gerando emprego com o tostão do taxista brasileiro, desempregado, trabalhando 70 horas semanais, no Texas. Comigo vai acabar, nós vamos verticalizar 100% da produção de derivados de petróleo e vamos avançar para uma petroquímica de alta linhagem, novos materiais, química fina, fibras de coisa, uma nova farmácia, uma nova cosmética. O céu é o limite para quem tem a ideia, o planejamento e o projeto. E o caminho aqui é o óbvio, é o dinheiro que nós já estamos gastando. O Brasil está mandando para o estrangeiro só na saúde 100 bilhões de reais por ano. Se eu chego com 10% disso, 10 bilhões de reais, no Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, que é a região mais pobre de Minas Gerais, eu faço uma explosão de desenvolvimento que vai fazer com que o lugar de imigração, que todo mundo sai de Valadares para ser humilhado nos Estados Unidos, deportado, humilhado, não sei o que, separado de criança, passe agora todo mundo a querer vir morar aqui. Não estou falando de ilusão, estou falando que nós estamos fazendo aqui no Ceará, que eu mostro o lugar, porque aqui eu tenho a oportunidade de trabalhar. Nós fizemos um investimento no Porto do Pecém de 1 bilhão e 800 milhões, só o investimento de uma siderúrgica que hoje fornece matéria-prima para os Minas, aí pertinho, Ipatinga, são 24 bilhões de reais de investimento. Quando o governo tem capacidade de fazer essa parceria estratégica, o desenvolvimento volta a acontecer. Porém, isto não basta, é preciso agregar valor e entender a economia do conhecimento. Então, vamos lá. A única fábrica no Brasil de aço inoxidável está aí em Timóteo. É a nossa ex-Acesita, da qual tive orgulho de ser membro do Conselho de Administração. Ela exporta a chapa basicamente com baixíssimo valor agregado ou quase nenhum, a partir, naturalmente, da agregação do valor de ser um aço inoxidável. Porém, o que existe de possibilidade de aços especiais, de ligas, de novos materiais, se você fizer uma parceria de tecnologia, pegar as universidades, estabelecer pequenas indústrias satélites a partir desse insumo básico, esse é o novo ciclo de industrialização. Pequenas mini-mills, aços especiais, agregação de valor e serviços, não é? De agregação de serviços de alta sofisticação à base produtiva industrial modernizada. Ô Ciro, muitas perguntas, né, aqui pra gente fazer, o tempo é curto, mas o papo tá legal. Mas voltando à situação até da eleição, eu estava acompanhando a entrevista sua, até que você disse que o Bolsonaro, como deputado federal, sofria bullying no parlamento. Você foi colega, podemos pontuar assim, de trabalho dele de 2006 a 2010. Né? Você tinha muito contato com o Bolsonaro. Como era o Bolsonaro deputado? E outra pergunta para você, para a gente fazer um ping-pong aqui, porque tem várias perguntas. Você acha que o atrito com o Sérgio Moro ou com outros candidatos enfraquece a terceira via nas eleições deste ano? Bom, o Bolsonaro era um deputado nulo. Eu digo a você, ele era o cara que representava só esses pequenos interesses dos militares aposentados. Que era isso. Então, o quinquênio, não sei o quê, a gratificação não sei de quê, tá, só fazia disso. Aí, quando o PT foi ao poder, começou ali uma certa rixa ideológica, que era uma espécie de revisionismo dos efeitos da ditadura. Eu me lembro de um dia lá, em que o José Genuíno, que era presidente do PT e era deputado federal, conosco, colega também, tinha resolvido ali, porque o Brasil não tinha problema nenhum, fazer uma promoção pós-mortem do Marighella.
do Marighella, não lembro bem, enfim. E o Bolsonaro veio ali com um dossiê violento, mostrando justiçamento de jovens tenentes do Exército Brasileiro pelas forças da luta armada no Brasil, e criou-se ali um clima muito constrangedor na Câmara. E eu era muito, como sou, graças a Deus, muito respeitado, tenho muita amizade, conheço todo mundo, essa turma aí, porque estou na estrada já há algum tempo. E aí eu fui conversar com os dois. Olha, rapaz, o Brasil está com um problema muito grave, numa hora como essa, vamos desarmar essa bomba aí, a quem interessa isso, papai, acabei conseguindo desarmar essa bomba, que era só um confronto de ódios ali, que não ia, naquela data, ajudar em nada o debate brasileiro num momento de crise econômica tremenda. E o Bolsonaro, então, naquele momento, mostrou para mim que tinha assumido um outro patamar. Agora não era mais a defesa dos quinquênios, das gratificaçõezinhas e tal, ele agora era o porta-voz dessa ultradireita aposentada, hidrófoba, né, odienta, não é, que passou a se expressar por intermédio dos discursos dele. Mas nunca passou na nossa cabeça, eu volto a lhe dizer, faltou humildade a nós, e nunca mais eu deixarei essa lição, né, sabe, de ficar de salto alto, de não respeitar a sensibilidade do povo. Isso é uma lição importante. Quem manda na democracia é o nosso povo. E esse negócio de pesquisa, tudo paga por banco, é para tentar confinar o debate e tirar da cabeça do povo as alternativas. Pois bem, o Bolsonaro, ninguém deu a menor bola para ele. Por quê? Porque parecia ridículo que o povo fosse votar no Bolsonaro. A gente subestimou aquilo que era uma justa mágoa da crise econômica mais grave da história, casada com a notícia novelizada em tempo real daquilo que a Lava Jato, aos trancos e barrancos, o Sérgio Moro trocando os pés pelas mãos, mostrou, embora o Lula possa não ter o devido processo legal, e eu denunciei isso na época, não dá para disfarçar que a corrupção era central, né? Tem aí mala de dinheiro fotografada, tem devolução de 100 milhões de reais pelo Palocci, que era o braço direito do Lula, não dá para fazer de conta que a corrupção não se generalizou no governo do PT. Pois bem, e o Moro? O Moro é um camarada que entra na foto porque o Brasil está cansado de corrupção, especialmente a classe média está chocada com a impunidade da corrupção. Mas repara, o Moro é um corrupto. E eu digo isso com muita segurança. E eu convido ele para debater e digo, se eu estiver exagerando, que ele me processe. Por que eu digo isso? Porque eu sou professor de direito. Sabe, um juiz usar o processo penal para perseguir um adversário, tirar os direitos políticos do adversário, jamais poderia ser ministro do político que foi beneficiado pela sua sentença. Isto é crime, isto é absoluto crime, isso é corrupção. Mas ele foi em troca de uma vantagem indevida, que é como se qualifica corrupção passiva no Código Penal, a promessa de um cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal. Se ele tivesse recebido um saco de dinheiro do Bolsonaro, todo mundo ia entender. Não, ok, parece que ele não recebeu um saco de dinheiro do Bolsonaro, foi receber de uma multinacional. Ele recebeu uma promessa de uma vantagem ilícita, que é um cargo vitalício de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí depois o Moro sai do governo com um monte de informação privilegiada de juiz e de ministro da Justiça e vai trabalhar para a única empresa para a qual ele não podia trabalhar. Uma empresa multinacional norte-americana, cujo faturamento, 78% no Brasil, vem das firmas que o Sérgio Moro quebrou. Odebrecht, Queiroz Galvão e OAS. Ele podia trabalhar em 1 milhão de empresas, só não podia trabalhar nessa, pois para ele foi trabalhar lá. Aí mente que não ficou rico, botou no bolso 3.600.000 reais, coisa que um trabalhador da Cesita vai demorar 200 anos para ganhar. Olha aqui, trabalhador, meu irmão, né, da Cenibra, ali, ali do lado de vocês, a Cenibra. Um trabalhador da Cenibra, se ganhar 2 salários mínimos, vai demorar 148 anos para ganhar o que o Sérgio Moro ganhou de uma multinacional cuja fortuna no Brasil vem das firmas que o Sérgio Moro quebrou e da administração dessa massa falida. É um pilantra. E aí você, o que tem a ver terceira via? Terceira via é uma expressão preguiçosa da imprensa de São Paulo que não quer que a gente discuta o que está acontecendo com o Brasil. E o que eu estou propondo é mudar o modelo. Mudar o modelo econômico, estou dizendo de onde é que vem o dinheiro, como é que vou fazer, quais são os interesses que eu vou ferir, na esperança, né, que Deus ilumina na minha palavra, a maioria dos brasileiros que será beneficiada por uma retomada do desenvolvimento, vem em socorro dessa rebeldia da esperança que eu quero representar. Você fala no início do nosso bate-papo aqui, Ciro, a respeito, né, do Valdemar Costa Neto e também do Roberto Jefferson do PL, que também estavam no governo petista, e foram colocados lá também para roubar
Você falou também no mês passado, ou melhor, em dezembro, que nunca disse que Lula era ladrão. Lula é ou não é ladrão? Existe na tarefa pública, meu irmão, duas responsabilidades: é não roubar e não deixar roubar. São duas as tarefas. Que o Lula deixa roubar de forma consciente, eu sou testemunha. E eu sei e posso provar, por exemplo, eu, Ciro Gomes, fui a ele quando eu vi o zum de que ele ia nomear o Eduardo Cunha, entregar Furnas, o sistema Furnas para o Eduardo Cunha. Eu fui ao Lula. Lula, não faça isso. O Eduardo Cunha já está dando as cartas na Câmara Federal, é quem opera negócio de dinheiro sujo para o Michel Temer. Não faça isso. Se você entregar Furnas para ele, ele vai ter uma montanha de dinheiro, vai comprar a maioria dos deputados e vai virar presidente da Câmara. E nisso vai para a linha de sucessão. Não vou dar isso de jeito nenhum, esse FDP, não vou dar, não sei o quê. No dia seguinte, eu soube pelos jornais que o Lula tinha entregue Furnas para o Eduardo Cunha roubar. E aí, como é que eu digo isso sem medo de me desmentir? Eu fui para os jornais e denunciei. Como eu tinha dito em particular, eu fui para os jornais e denunciei. Estou aqui com os arquivos tudinho, que é o que o Lula não quer ver. No debate eu vou mostrar. Está aqui, olha, eu dizendo, Lula, não faça isso, o Eduardo Cunha é um ladrão e tal. O Eduardo Cunha me processou. Eu fui lá e repeti na frente da juíza que ele era ladrão, e a juíza me absolveu porque ele é ladrão. E veio o tempo e ele foi provado ladrão. E veja, foi um erro do Lula lá atrás. Todo mundo pode errar, pedir desculpa, desde que não volte a errar. O que o Lula está fazendo hoje? O Lula loteou a Petrobras com Renan Calheiros. Romero Jucá entregou a Transpetro para o Sérgio Machado roubar para a cúpula do PMDB. Romero Jucá, o Eunício Oliveira e Renan Calheiros. Com quem que o Lula anda agarrado hoje, gente querida? Com quem que o Lula anda agarrado hoje? Com Renan Calheiros, com Eunício Oliveira, com Romero Jucá. E o Geraldo Alckmin pode ser o futuro Temer? O Brasil não aguenta mais esses conchavos do Lula. Foi ele que botou o Michel Temer na linha de sucessão. Sim. Foi ele que nomeou o Gedel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões de reais, lembra? Que correu o mundo a fotografia de malas de dinheiro lá em Salvador. O Lula nomeou esse cara ministro da Integração Nacional, o cargo que eu tinha ocupado. E depois a Dilma entregou a vice-presidência da Caixa Econômica Federal. O Brasil não aguenta mais isso. Ô Ciro, você falou aí sobre a questão do Alckmin. O Alckmin pode servir aí um futuro Temer? Olha, o Alckmin tem muito mais caráter e procedência do que o Michel Temer. Isso não tem a menor dúvida, pessoa por pessoa. Mas a questão não é essa. Na política, se a gente não tiver uma linha de coerência, vamos lá, qualquer um de nós está sujeito a uma infelicidade. Eu quero que Deus proteja a saúde do Lula, eu tenho uma relação de respeito com ele, temos uma relação de cordialidade há quase 40 anos, então não tem problema nenhum, mas qualquer um de nós, especialmente na vida pública, temos que ter um pouquinho de modéstia. O Lula está no processo eleitoral brasileiro, da redemocratização para cá, em todas as eleições. Nunca deixou nascer uma liderança, nem no PT, e cuida de destruir os partidos, está destruindo o PSOL, está destruindo o PSB. Aliás, vai um abraço para o meu prefeito Douglas Wilkes, nosso prefeito aí de Timóteo, um abraço para ele, enfim, que é do PSB, está destruindo tudo. Ele não vai destruir o PDT, que vem da linha do Brizola, e a minha ele não compra e nem dobra. Também esse ele já me conhece bastante bem. Mas veja, qualquer um de nós pode sofrer infelicidade. O Lula está dentro dos 78 anos de idade. Já atravessou, graças a Deus, um câncer. Mas não. Aí vai fazer o quê? Vai chamar o povo para votar nele e vem aí um vice que é o oposto dos valores que ele, pelo menos da boca para fora, representa. Será que está direito isso? Será que é prudente isso? Em nome de que esse conchavo? Eu vou dizer para o povo mineiro. É para tirar o povo da jogada. Sabe para quê? É para tentar ganhar o governo de São Paulo. E a goela de poder do PT é um perigo para o Brasil. O Lula hoje tudo que quer é se vingar, está cheio de ódio no coração, cheio de mágoa, não tem uma visão nova, não tem uma ideia nova, repete as mesmas práticas, as mesmas parcerias, as mesmas contradições e pior, declarações demagógicas, simpática, um carisma danado, fala com um charme danado e tal. É muito fácil cuidar dos pobres, o pobre se contenta com a mera sobrevivência, difícil é cuidar dos ricos. Caramba, ele está confessando que o sistema é esse, e eu estou noutra, eu acho que chega, francamente. Nesse sentido, mesmo com forte apoio popular e dos governadores, o fisiologismo do Centrão e a influência dos interesses econômicos da Faria Lima não seriam obstáculos intransponíveis à votação de reformas? Felipe Abranges, ele está em Juiz de Fora ouvindo a gente pela internet, Ciro.
Tenho a honra e o privilégio de ser cidadão honorário de Juiz de Fora, terra do grande brasileiro Itamar Franco, a quem eu servi com muita honra e de quem faz muita falta o Brasil. Itamar Franco vai minha homenagem aí a esse juiz de forano que não me dá o privilégio de participar aqui na nossa Rádio Itatiaia. São obstáculos naturais. Agora, das duas, uma. Ou você concilia e deixa tudo como está, e tudo como está é o seguinte: a dívida pública brasileira era 38% do PIB quando eu era ministro da Fazenda, do Itamar, e hoje está se aproximando de 100% do PIB. Se ela passa de 100% do PIB, todo mundo começa a achar que o Brasil não vai dar conta de pagar. Resultado, a taxa de juros explode. Se a taxa de juros explode, inviabiliza o consumo das famílias, inviabiliza o investimento das empresas, o desemprego volta a galopar, como nós estamos assistindo, e a informalidade não dá conta de responder a esse drama. Portanto, e a nossa moeda se desvaloriza, empurrando a inflação, porque o Bolsonaro indexou os aluguéis. Bolsonaro não, o Lula e tal, e o Bolsonaro mantém. Sabia, meu irmão mineiro, do Vale do Aço? O teu aluguel, o teu contrato de aluguel, essa gente criou um negócio que eles chamam de IGPM. E sabe o que é o IGPM? É um índice que dá ao dono da coisa o direito de reajustar o teu aluguel pelo dólar. O que tem a ver aluguel com dólar, pelo amor de Deus? Então, esse é o assalto que o modelo econômico que essa gente toda representa, que eu estou querendo mudar. Claro que essa gente vai se levantar contra, mas a minha firme convicção na inteligência do povo, o meu amor, minha paixão, minha humildade, a minha disciplina, me fazem renovar todo dia a crença de que, organizado uma rebeldia da esperança, a gente vai mudar o Brasil. Ciro Gomes, voltando sobre esse assunto também, agradecendo mais uma vez a sua participação, recorde aqui de participação. Vale do Aço tá ligado, aqui a voz do Vale do Aço é a Itatiaia. Ciro, você participou do governo do seu irmão, Cid Gomes, no governo do Ceará de 2013 a 2015 na pasta da saúde. Olhando esse cenário de pandemia, muitos brasileiros morreram e ainda estão morrendo. Você, com a faixa de presidente da República, como você iria tratar a pandemia? Bom, primeiro eu tenho um documento, quando aconteceu ali em março de 2020, os primeiros indicadores internacionais de que havia uma pandemia extremamente perigosa, as cenas da Itália, do exército recolhendo corpos, etc., eu pensei cá comigo, vem uma coisa grave para cima do Brasil, não é hora de fazer política. Aí eu fiz uma carta para o Bolsonaro. Eu trabalho com muita assessoria, você veja, eu falo os números aqui, não é porque eu sou especial não, eu tenho uns 600 sábios me ajudando a pensar, muita gente aí de Minas Gerais, né? Luiz Moreira, um forte abraço para você, né? Universidade, o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, o pessoal de Viçosa, todo mundo, tem muita gente que está me ajudando a pensar as coisas do Brasil. Pois bem, eu vi e os conselheiros me disseram, olha, é grave e a ameaça é muito grande. Eu pensei, então está na hora de dar uma trégua. Eu sou muito duro na oposição que eu faço ao Bolsonaro, mas eu fiz uma carta para ele. E nessa carta eu dizia, Bolsonaro, olha, vem aí uma coisa que é muito grave, nós precisamos cooperar todo mundo e conte comigo, né, naquilo que eu puder colaborar, dentro das seguintes sugestões que me fazem os técnicos que me auxiliam. Primeiro, um isolamento social radical para prevenir. Como o isolamento social radical prejudica a economia, vamos criar um socorro emergencial, não é, para todas as populações, e eu não sou daqueles que diz como é que a coisa devia ser. Está aqui a fonte do recurso, Inclusive fiz o projeto de lei via a iniciativa do deputado Mauro Benevides Filho, que é um dos cérebros mais importantes dessa minha equipe, e passamos para o Bolsonaro 170 bilhões de reais nesse projeto que eu tomei iniciativa para lastrear. Ele pegou esse dinheiro e jogou para os banqueiros na taxa de juros, fraudando. Mas eu arranjei 170 bilhões, porque eu sou ministro da Fazenda, e eu sabia que esses saldos estavam aí no Caixa da União, em vários fundos setoriais que tem destino vinculado e que você, com um projetinho de lei, podia mudar. Como ainda tem mais de quase R$1 trilhão aí de saldos que a gente pode reestruturar, eu sei onde é que está a grana, se a gente quiser bem servir ao povo brasileiro. Eu tenho muita vivência, eu conheço bem essa administração toda, e é o que eu procuro oferecer ao povo brasileiro. Ideias, mas ideia com o pé no chão. Pois bem, o Bolsonaro, meu irmão, fez tudo o contrário da carta que eu mandei para ele. Eu propus que ele criasse imediatamente um conselho nacional envolvendo os governadores e uma representação dos prefeitos, que botasse ali todos os partidos políticos e que a gente fizesse um grande pacto de união nacional contra a Covid. E a aposta acelerada na vacina, que seria a única saída. Ele saiu fazendo tudo o contrário. Começou a estimular a aglomeração, começou a falar contra o isolamento social, mentiu criminosamente de que a cloroquina ia ser um remédio. E sabe o que aconteceu? Se no Brasil tivesse morrido só a média
trágica média do que morreu no mundo, e o Brasil é muito mais rico do que a África, do que o leste da Europa, mas vamos argumentar, se tivesse morrido só a média do que morreu no mundo, teria morrido 480 mil pessoas a menos no nosso país. Bolsonaro é um genocida, é ele o responsável. E não aprendeu nada, está hoje falando contra a vacinação das crianças, atrapalhando a distribuição. Hoje tem mais de 13 milhões de doses que ameaçada de perder a validade, estocado em São Paulo, porque ele atrapalha, e muita negociata, que a CPI da Covid mostrou, muita negociata, roubalheira na área da vacina. Mas, ô Ciro, falando ainda dessa pandemia, né, eu tenho experiência própria do como ela é devastadora. Eu perdi minha mãe para a Covid. Meu irmão, meu sentimento, um abraço forte para você. Eu perdi minha mãe, perdi um primo para a Covid, fui entubado, fiquei 15 dias na UTI. Caramba. Eu sei como poucas pessoas o que essa pandemia é capaz. E quando a gente vê tudo isso, esse circo todo, né, proposto pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, a gente fica numa dúvida. É má gestão da pandemia ou é projeto? É projeto, não duvide disso. Má gestão sempre. O Bolsonaro é incapaz até de atirar numa pistola, como a gente viu, para ter uma caricatura aqui. Ele é um incompetente absoluto. É o que a gente chama no interior de Minas uma anta, né? Uma anta absoluta. É um incompetente, desastrado, enfim. Mas é um projeto que ele copiou de forma estúpida e superficial do estrangeiro, basicamente do Donald Trump. Então existe um movimento na ultradireita americana que é muito mais grave do que qualquer outra direita no Brasil, e que o negacionismo faz parte de um elemento central. Existe uma paranoia, que o Trump aderiu a ela, de que os americanos são uma nação perfurada por interesses do globalismo e não sei o que e tal, e tem toda uma lógica. Então começa a explorar uma paranoia em relação às coisas da segurança nacional, mas uma paranoia importante também na área da questão dos costumes e da saúde. O Bolsonaro copiou do Trump isso. Só que o Trump é um velhaco, espertalhão, e foi abandonando essa posição e ainda assim perdeu a eleição. E o Bolsonaro ficou. Por quê? Porque o Bolsonaro é orientado pelo mesmo orientador do Trump. O brasileiro precisa saber disso. É um grande canalha, um grande gangster internacional chamado Steve Bannon, que está aqui no Brasil, dando as cartas e orientando essas loucuras do Bolsonaro. Qual é a ideia dele? Esquece o povo, fideliza essa meia dúzia de fanático e dá para eles o argumento que você quiser, porque eles não vão pensar no argumento, eles vão se identificar pelos valores transcendentes. Então o PT, por exemplo, aconteceu essa semana uma invasão de uma igreja por um idiota vereador do PT e tal. O Bolsonaro imediatamente vai para as redes sociais para falar que o Lula, que evidentemente tem nada a ver com o maluco vereador do PT que invadiu uma igreja em Curitiba, não é? Embora o PT seja isso, faz a política mais conservadora, mais reacionária, mais entreguista no Brasil, mas adora uma política identitária. E aí colide, desmoraliza, desrespeita a religiosidade popular. Aí o Bolsonaro vem na defesa de Deus, né? Aí o PT vai nessas teses identitárias porque perdeu completamente a concepção estratégica da economia, da igualdade, da oportunidade de renda do povo. Aí vem o Bolsonaro na defesa, né, contra o comunismo. E ele explica para o fanático dele que comunismo é qualquer intrusão do governo na vida do povo. Como se eu dizer que a rua Bonifácio de Andrada de Timóteo, a mão é daqui para lá ou de lá para cá, é comunismo, porque evidentemente que a comunidade precisa de regramento na sua convivência. E ele vai explorando isso, cuja premissa é o medo ou uma certa identificação, né, de uma parte da população com essa boçalidade mesmo, porque infelizmente tem um pedaço da sociedade brasileira que considera que uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente daquilo que se chama normal é uma doença, né? Tem gente que considera que alguém tem a cor da pele diferente da cor do branco é uma coisa que desqualifica a pessoa. Tem gente que acha justo que uma mulher, pelo mesmo jornada de trabalho, ganhe 76% do que um homem, e o Bolsonaro interpreta com grande boçalidade esse sentimento mórbido desse pedacinho pequeno. Esse pedacinho tem os 15% da sociedade brasileira. Por isso que eu acho, é como um palpite, que o Bolsonaro vai ser derrotado antes da eleição. Nós já podíamos ter feito o impeachment dele, porque ele cometeu muitos crimes de responsabilidade. E o Lula sabotou. Por quê? Porque o Lula é preciso deixar o Bolsonaro aí liquidando a vida do nosso povo para ele vir, né, como o primeiro e único Lula, como solução, sem que a gente pense naquilo que causou o Bolsonaro.
Ou lá, vamos lembrar, 70% da gente querida de Tancredo Neves, né? Da gente querida de Aureliano Chaves, da gente querida de Hélio Garcia, todas pessoas com quem eu convivi, tenho muita honra dessa convivência, do estado de Itamar Franco, ou do estado de Tiradentes, ou do estado de tantos libertadores da vida brasileira, de repente virou gado, de repente virou fascista. O PT que sustente isso. Minas votou porque estava indignada com o colapso econômico e com a ladroeira generalizada com que o Lula organizou o seu modelo de poder no Brasil. E eu digo isso porque ele está repetindo as mesmas coisas hoje. Ciro, falando sobre a PEC dos precatórios, né? Foi uma crise envolvendo você e até o partido. Eu queria que você comentasse sobre isso. Você que é uma imagem importante, né, no PDT, o Partido Eterno de Brizola. Eu queria que você comentasse sobre essa PEC dos precatórios. Vamos explicar para o povo. Quando um aposentado não recebe o seu direito, ele entra na justiça. A gente sabe que, lamentavelmente, a justiça brasileira anda a passo de caga do manco, né? A passo de tartaruga manca quando se trata de interesse de pequeno. Quando trata de interesse grande e poderoso, ela é muito ágil, muito ligeira e existem muitas exceções, claro, façamos justiças a isso. Pois bem, quando esse aposentado ganha na justiça e não tem mais recurso nenhum, o direito que o governo não lhe deu, não cumpriu, ele entra num precatório, ou seja, é uma ordem para o governo pagar o dinheiro. Isso aqui é o precatório, é uma ordem para o governo pagar o dinheiro. Sabe o que o Bolsonaro inventa? Uma emenda à Constituição que simplesmente determina que esse dinheiro que tem que ser pago agora, porque já passou 15 anos enrolando aí a vida do aposentado, que nem tem mais vida para esperar, agora não vai mais ser pago, vai ser pago em 30 anos, em parcelamento e tal. Como se existisse agora um jeito em que os políticos dão a palavra final e não a justiça. Isso é o fim da democracia. Isso é o fim do Estado de Direito democrático. O que aconteceu? De madrugada, o Lira, que é o presidente da Câmara, capitão do Centrão, do Bolsonaro e tal, procurou a bancada do PDT e disse, olha, nós já temos os votos. Precisa de 307 votos, nós já temos 400 votos. Então os votos de vocês até estão dispensados. Mas vamos fazer aqui um acordo, o que vocês querem fazer para poder votar aqui numa coisa que já está consumada? Aí nós somos muito ligados na educação. Os deputados de boa fé acreditaram que já tinha os 400 votos, 60, 70 votos a mais do que era necessário, e meteram lá uma coisa para proteger os professores. Então, assim, está perdida a causa? Está perdida. Então, vamos vencer no mal maior, vamos tentar tirar aqui alguma coisa, já que a gente não tem força, nós somos só 23 deputados em 513. Mas eles foram enganados, não tinham os votos. E quando veio a conta, foi muito desagradável. Foram os votos do PDT que deram a vitória no primeiro turno para essa aberração, enfim. E como foi de madrugada, nós não tivemos nem tempo de conversar, nem eles comigo, nem eu com eles e tal. E eu, então, fiz um apelo para que eles revissem aquela posição e eles foram muito generosos comigo. E eu até pedi desculpa e peço de novo em público, porque nós não tivemos a oportunidade de conversar como é o ideal, não é? E eu espero que em outras ocasiões a gente converse e afirme a nossa posição em conjunto. A minha última intervenção aqui não é nem uma pergunta, é só um comentário, Ciro. Primeiro mandar um grande abraço para o Lelei, que é o cirista mais... Grande Lelei da telemensagem, um abraço forte para ele. É o cirista, eu acho que o Lelei está sonhando com essa entrevista há anos aqui já, Olha, viu, eu quero dar um abraço nele para toda a gente querida de Coronel Fabriciano, que fica aí do lado também. Bacana demais, viu? Tô mandando um grande abraço, ele está aqui ligado também. E o comentário que eu gostaria de dizer aqui, a gente estava falando a respeito do caso do Flow Podcast, logo depois teve aquele gesto absurdo do Adrilles Jorge na rede social. A Jovem Pan acaba de demitir o Adrilles Jorge, ou seja, nem a Jovem Pan conseguiu tolerar o gesto que ele fez em rede nacional no debate, né? Então eu acho que tem que ser assim, não basta apenas você não ser racista, você precisa mais do que nunca ser antinazista. Não basta apenas você não ser um nazista, você tem que ser antinazista, e essa postura foi a correta. Ciro, um abraço, obrigado pela participação. Um forte abraço, obrigado a você, Gustavo, obrigado ao Jefferson pela qualidade das questões, obrigado especialmente pela oportunidade de abraçar essa gente a quem eu quero tanto bem. Viva Minas Gerais, viva a terra de Juscelino Kubitschek, que é o meu espelho. Ciro, antes da gente terminar, vamos fazer um ping-pong? Aí eu vou falar a palavra, você fala também uma palavra, a primeira que vier aí em sua cabeça, fechou? Combinado. Bolsonaro. Desastre. Lula. Chega, passou. Brizola.
Herói da pátria. Sérgio Moro. Um pilantra. PDT. Um partido que representa o trabalhismo, a força mais fecunda da história política brasileira. Cabo Daciolo. Um amigo querido que a vida me deu. Agradeço a ele as orações que ele tem feito por mim e tem me levado a conhecer mais de perto, né, a sua fé, que ele dá testemunho. Um amigo querido que a vida me deu. Minas Gerais. Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. O coração do Brasil bate aí. Minas é Nordeste, Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Minas é São Paulo, Berlândia, Beraba e Araguari. Minas é Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Minas é Centro-Oeste. Minas, eu te conheço e te adoro. Ser presidente. É um sonho de uma vocação. Eu quero fazer história. Eu quero, para mim, um lugar na história do homem que devolveu ao Brasil a confiança no futuro. Vale do Aço. O Vale do Aço é um pedaço que mostra que quando o Brasil tem oportunidade, o nosso povo responde com produção, modernidade, pujança, e isso é o que eu quero ajudar a manter e a desdobrar para melhor. Rádio Itatiaia. Rádio Itatiaia, a mais importante rede de rádio das Minas Gerais, sempre me deu grandes oportunidades e hoje eu abraço muito querido a vocês todos que me deram mais uma vez a oportunidade de abraçar a gente mineira. Muito obrigado, Ciro Gomes, todo aí sucesso para você, obrigado mais uma vez por atender a nossa produção, agradecendo o Alan Barros, nosso produtor, a nossa parte tecnológica com o Ismael, com o Schneider, o Jefferson Rocha, o nosso coordenador de jornalismo, eu, Gustavo Pimentel, em nome da família Itatiaia, desse vale mais querido do Brasil, que tem aí o Leste Mineiro, mais de 1 milhão de pessoas, agradecemos a você, Ciro Gomes. Um abraço, Gustavo. Forte abraço a toda a gente querida do Vale do Aço e das Minas Gerais. Valeu! Conversei com Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT.